Ô, irmãos, hoje é dia 15 de dezembro, é isso? Posso compartilhar? O que foi? Não, é que eu sou curioso, sabe? Deixa eu fazer uma reflexão com você, que eu sempre faço no final do ano, eu já falei algumas vezes aqui, nesse ano, agora finalzinho de ano. Dia 15 de dezembro. E aí? Como foi seu ano? Sabe aquela listinha que você fez no começo do ano? Você fez listinha? Se você não fez, eu aconselho você a fazer. Presta bem atenção, essa listinha não esse ano eu quero ir para Disney. Lógico que se você tem condições para isso, você pode pôr, esse ano eu vou na Disney. Eu quero uma Ferrari. Eu quero, sei lá, é um monte de bobagem. Não. Essa lista é o que você vai fazer. O que eu quero me tornar esse ano? Quem eu quero ser esse ano? Dentro da minha casa, profissionalmente e espiritualmente. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida não pode ser uma vida de deixa a vida me levar. Tem pessoas que é assim, pastor, mas vai ter a virada do ano, no outro ano continua a mesma coisa, as mesmas contas. Exatamente. E se você for a mesma pessoa, você vai ter os mesmos resultados. Então isso, irmãos, quando você coloca um propósito, não é para você ser melhor que alguém, é para você ser melhor que você mesmo no próximo ano. E eu aconselho você a fazer isso como pastor dessa casa. Porque não adianta você querer ter coisas e não querer ser alguém melhor. Porque você só vai ter coisas sólidas depois que você for alguém melhor. Porque, irmãos, ter coisas é fácil, manter as coisas é outra. Aí, irmãos, depende de quem você se tornou. Então, você precisa se desafiar. O ser humano, ele é motivado por desafios pessoais. Se você, irmãos, desculpa se isso soar agressivo. Se você terminou o ano de dezembro, a mesma pessoa que você começou o ano, você já perdeu. Já foi um fracasso. Porque quem fica parado e todo mundo andou, já ficou para trás. Vamos lá? Como você é como pai? O mesmo pai e a mesma mãe que você começou o ano? Você é o mesmo marido? Você é a mesma esposa que você começou o ano? No começo do ano eu me via uma mulher gritona. Eu estou terminando o ano, continuo uma mulher gritona. Eu comecei o ano sendo um marido turrão, chato, ogro, porco. E estou terminando o final do ano do mesmo jeito. Um profissional. Você é o mesmo profissional que você começou o ano? Quantos cursos você fez para melhorar aquilo que você faz? Pastor, mas eu sou manicure. E daí? Manicure hoje, irmãos, o esmaltinho de antigamente não rola hoje. É um outro. Então, que profissional você está terminando o ano? Ei, isso serve para nós que somos um pouco mais velhos, talvez que os jovens. Dá tempo de estudar ainda. E isso é um louvor que a gente tem aqui, que graças a Deus tem pessoas, depois a Andresa vai separar um momento para honrar essas pessoas. Pessoas mais velhas que estão se formando, se dedicando. A minha esposa, mais velha que eu, tem 43 e eu tenho 42. Por mais 14 dias, mas tem. Não, estou brincando, irmão, mas ela se formou, começou a estudar com 39, se formou, já está fazendo os atendimentos dela, já tem o salário dela.
A Noeli, próxima nutricionista da igreja. Mas vai ter que pagar, viu, irmão? Não é de graça, não. Ah, tem irmã lá. Próxima nutricionista. Acorda. Às vezes o jeito que você cuidava de cachorro já não é mais o mesmo. Não sei. Ou pode ser, eu posso estar falando besteira. De repente você está adiantado e os outros estão atrasados. Então, irmão, como que você está terminando o ano? Tá. Pastor, nem fiz esse balanço. Está atrasado. Está atrasado. Ah, mas... E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quais são os planos do ano que vem? Irmãos, eu comecei a fazer os meus. Eu fiz os meus, nessa viagem que a gente estava fazendo. Eu fiquei pensando, falei, eu acho que precisa ter 2 anos dentro de um para eu conseguir. Mas sabe que eu fico feliz? Porque eu fui olhar o meu do ano passado. E de verdade, irmãos, 95% daquilo que eu planejei deu certo. Porque, irmãos, a vida ela é assim, dedicação. E quantos anos eu deixei a vida me empurrar? E a vida sempre empurra a gente para os cantos. Ou para trás. Fica a dica. Amém? Glória a Deus. Bora. Aumenta um pouquinho esse negócio que a chuva vai apertar. Chuva é bênção. A gente foi abençoado ontem de Goiás até aqui. Menino é bom, hein? Meu genro é bom. Veio no toque ontem. Chegar umas multinhas, assim, não vai ser 10% dos radar que a gente passou, porque tinha uns 150 daqui até lá. Uns 15 pode ser que aconteceu. Não, veio no toque, pastor, os dois certinho, daqui até lá e de lá até aqui. Gostei. Irmãos, o tema da mensagem hoje é: renunciar hoje garante o amanhã. Diga assim para mim: renunciar hoje garante o amanhã. Irmãos, a nossa vida ela é feita por renúncias. Em todas as áreas da nossa vida, se a gente espera algo melhor, vai demandar uma renúncia sua hoje. Vai demandar uma renúncia sua hoje. As escolhas que nós fazemos nas nossas vidas hoje, certamente vão refletir no nosso futuro. Agora veja bem, vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Agora veja bem, presta atenção na chuva não. As decisões boas e as ruins também vão refletir. Essa semana, filho. Ela vai botar esse trem aqui. Vai dar. Olha, que benção. Agora eu que não consigo. Agora já dá. Irmãos, as boas e as más decisões vão refletir no nosso futuro certamente. Escute, não dá para nós sermos as mesmas pessoas que nós éramos quando nós não tínhamos Cristo. Não dá para nós sermos iguais. Porque certamente as nossas escolhas vão interferir no nosso futuro. Muitas pessoas vivem por um momento. Outras renunciam o momento pensando no futuro. Escute, muitas pessoas vivem por um momento. Tá legal agora. Tá gostoso agora. Tô curtindo agora, mas e amanhã? Agora tem pessoas que não. Eu vou renunciar a esse momento agora. Porque eu estou pensando lá na frente. Sabe, meu pai falou uma coisa sobre estudar.
que eu ainda vou estudar, irmãos, eu ainda vou ter uma formação. Ele fala assim, os 4 anos vão passar. Agora, quem você vai ser daqui 4 anos que vai fazer a diferença? Ele falou assim, então estuda 4 anos. E, irmãos, isso é importante. Agora, qual a escolha mais inteligente? Pensar no momento ou pensar no futuro? Muitas pessoas acabam com o casamento por causa do momento. Outros engolem sapos, engolem o orgulho, engolem tantas coisas pensando no futuro. Porque isso pode ser só um momento. Talvez o casamento não está bom aqui nesse momento. Mas amanhã vai ficar melhor. Então eu não vou tomar uma decisão aqui agora. Muitas pessoas saem para a noitada pensando no momento. E vai, e faz, e acha que se diverte, acha que tem prazer, acha que tem isso. Não, as outras ficam em casa, com a família, com o pai, com a mãe, pensando no futuro. Porque isso é só um momento. Agora, qual que é a escolha mais inteligente? E aí eu te pergunto, o que você tem escolhido? Agora escute, irmãos, viver uma vida no corpo de Cristo é viver uma vida de renúncia. Jesus alerta a gente sobre isso. Uma vez Jesus chegou para alguns discípulos e disse assim, venham comigo. E a um chegou e falou assim, olha, deixa-me antes despedir os meus pais. E Jesus vira para eles e fala assim, olha, é uma escolha. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então Jesus fala, olha, a vida é uma escolha. E posso falar uma coisa para você, irmão, irmã, com muito amor? A vida é uma escolha. Pastor, eu posso? Pode. É uma escolha. Pastor, eu posso ir para a noitada e beber? É uma escolha. Pastor, eu posso ser viciado em pornografia? É uma escolha. Quando Deus vai falar com o povo dele, o povo hebreu, eles falam assim, coloco diante de vocês 2 caminhos. Um caminho de bênção e um caminho de maldição. E o Senhor não obriga ninguém a ir pelo caminho de bênção. O Senhor não manda ninguém ir pelo caminho de vida. Ele fala assim, olha, escolham hoje qual caminho vocês vão seguir. Tem 2. É uma questão de escolha. Ele fala, eu porém vos digo, vá pelo caminho de vida. Sabe, irmãos, e na nossa vida sempre nós vamos ter a opção de renunciar ou não renunciar. E lembrando que não renunciar é pensar no momento. E renunciar é pensar no futuro. Irmãos, escute, você vai entender o contexto de toda essa mensagem. Tem coisas que nós vamos ter que renunciar que nem pecados são. Porque o cristão, às vezes se resume, pastor é pecado, fulano é pecado, para ela tomar decisão se é pecado ou não. E a questão nem é se é pecado ou não. Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele fala assim, olha, se o que você vai fazer vai levar o outro irmão a pecar, irmãos, veja que ele não está falando do pecado dele. Ele está falando do pecado do outro. Se o que você for fazer vai levar o outro a pecar, renuncia. Ele não fala assim, se o seu pecado levar o pecado daquela pessoa, ele fala assim, o que você for fazer
levar o outro a pecar, não faça. O problema é que aí sim é legalismo. Não é pecado, eu faço. Não é questão, não é essa. É Deus, é para eu fazer. Isso condiz com a minha vida. Isso condiz com o que eu professo. Você está me entendendo, irmão? Uma palavra como essa pode mudar a minha história, a sua história. Se nós queremos desfrutar de coisas amanhã, vamos ter que renunciar coisas hoje. Eu quero ler uma passagem aqui que fala sobre o estilo de vida cristã. Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Diz assim: mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar e fazer o bem, e ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentivem os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática das boas obras, de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, irmãos, essa linguagem escravos é o mesmo que funcionários, aos que trabalham para alguém. Quanto aos escravos, devem ser obedientes, devem sempre obedecer o seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus nosso Salvador. Vocês estão vendo aqui um estilo de vida, irmãos? Isso é renúncia ou não é? É renúncia. Pois a graça de Deus foi revelada a todos. Foi revelada e a todos traz salvação. Vou ler novamente. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, diga sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelado a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida por nós para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo inteiramente
inteiramente, repito, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignore o que você diz. Amém? Irmãos, essa carta, ela foi endereçada a uma pessoa, diferente da carta de Efésios, Corinto, Gálatas, que foi endereçado a uma igreja. Essa carta foi endereçada a Tito, que era um líder da igreja. E aqui Paulo está instruindo como Tito ensinar a igreja. Aqui Paulo está discipulando Tito. Falando, olha Tito, é dessa forma que você vai ensinar a igreja que você cuida, a igreja que você lidera. E aqui, irmãos, ele fala sobre autoridade, ele fala sobre corrigir, ele fala sobre instruir, ele fala sobre ensinar. Irmãos, e é isso que, essa é a cara da Somos. Se for falar de nós, da igreja, a gente sempre fala, essa aqui não é uma igreja que você vai vir aqui escutar uma pregação. Dificilmente a gente vai aqui pregar uma palavra encorajadora, uma palavra de... Sabe aquelas pregação que a pessoa nem respira, nem lembra o que falou? Não tem sobriedade no que está falando, não. Graças a Deus, irmãos, cada pastor, cada ministro que sobe para ensinar. Você vê o Lucas ministrando louvor aqui, irmãos, com sobriedade. Pensando no que está falando, falando o que é concernente àquilo que ele está louvando. Por quê? Porque a característica dessa igreja é ensino, correção, direção. Porque, irmãos, não adianta você sair da igreja feliz com o pregador, com aquilo que ele pregou, mas a sua vida está uma tristeza. É melhor você sair triste com quem ensinou e triste consigo mesmo daquilo que você precisa mudar. Porque não se engane, irmãos, quem cumpre princípio vai desfrutar de princípio. Quem não cumpre princípio não vai desfrutar. E aí, irmãos, o Lucas falou aqui, porque você tem que ser inteligente também para ouvir aquilo que estão falando aqui. Então, não sei se você prestou atenção na ministração do Lucas. Mas o Lucas falou assim, olha, não adianta a gente estar o ano inteiro aqui e vazio, irmãos, que nem essa canção. Choro fingido. Não o quanto que você chora por fora, é o quanto que você chora por dentro. Você precisa chorar e eu preciso chorar por dentro. Eu preciso sangrar por dentro, sim, irmão, sim. Nós não podemos estar contentes, felizes e acomodados nas nossas mazelas. Não é esse o povo que representa a Deus. Ah, pastor, mas eu não quero viver assim. Ok, é a sua escolha. Mas nunca você vai poder dizer, eu não sabia. Não me ensinaram. Porque quando você vai lá no Antigo Testamento, quando fala assim, o meu povo perece, Marta, por falta de conhecimento. Mas aí ele também não está falando ao povo, não está repreendendo o povo, está repreendendo os profetas, os ensinadores, os sacerdotes, porque não há quem ensine a verdade. Não há quem pregue a verdade. E nos dias de hoje, irmãos, como diz a palavra, as pessoas vão fugir do ensino verdadeiro, procurando lugares que falem aquilo que ela quer ouvir. Ô, meu irmão, que eu e você, que a gente não colabore com essa estatística. De verdade. Porque você não veio aqui para tomar bronca do pastor. Você veio aqui, irmão, a gente não dá bronca em ninguém. Nós, como líderes, corrigimos aqueles que não andam nos princípios, os trabalhadores dessa casa, que chegam atrasados nos compromissos. Isso sim, a gente chama atenção. E a gente chama atenção se a gente for exemplo. Se a gente não for exemplo, a gente também não chama.
Vai pegando aí, reunião de fevereiro. Então, presta atenção, irmãos. Renúncia. O reino de Jesus ainda requer renúncias. E aqui ele fala, ele ensina, irmãos, é um ensinamento da maneira que nós temos que servir. Os homens devem exercitar o autocontrole, sabe? Devem ser pessoas dignas de respeito, devem viver com sabedoria. Então você, homem que está aqui, é para se autoanalisar e falar, existem áreas de vergonha na minha vida? Será que dentro da minha casa o meu filho me enxerga com honra? Não é que seu filho te enxerga uma pessoa legal. Seu filho precisa te enxergar, não é uma pessoa legal, é uma pessoa de honra, de respeito. Um pai que respeita a mãe, um pai que respeita os filhos, um pai que trabalha, um pai que é dedicado, um pai temente a Deus. Seu filho não pode só te ver orando na igreja. Aliás, ele tem que te ver orando em casa, ver você orando em casa. Mulheres devem ensinar as mulheres mais novas a amar o seu marido. Ah, irmãos, eu já escutei tanta vez assim, ó, se não der certo lá, volta para casa, filho. Não, tem que ensinar a amar o marido. Respeitar o marido. Isabela ficou noiva. Olha que bonitinhos. Ô, irmão, eles apareceram no cinema. Mateus fazendo um pedido de casamento para Isabela. Foi lindo. Aí você pensa, a gente celebra, né, irmão? Aí depois fala, viu, agora, filho, você tem que olhar para o seu noivo. Não é mais seu, não. Agora é começar o processo de transição. Esse é o ensinamento. Esse é o ensinamento da mãe. Por quê? Porque é um processo. E aqui está falando sobre isso. Ensinem as mulheres, vivam de maneira digna, não sejam caluniadoras. Eles aqui usam as palavras bonitas, né? Não seja mentirosa, seja fofoqueira. Então está falando, irmãos, de tudo isso, presta atenção. Requer renúncia, porque a nossa carne não quer ser assim. A nossa carne não quer ser assim. A nossa carne, irmãos, sabe o que eu falei para a Andressa, a hora que eu vi eles dando a volta? Eu falei, você não vai falar nada, se tiver que dar um murro, sou eu que vou dar. E aí você já vai com... irmão, eu sou um panguão brigando. Quem vê, pensa. Eu vou falar para você. Aquele ditado que fala, quanto maior a queda, se aplica a minha pessoa. Porque... Mas você tem que fazer cara de que bate, né? Eu vou chegar lá. Não, já fui subindo, pau, o cara bateu aqui. Depois a gente precisa conversar, viu, Juliano? Não preciso ficar desse tamanho, mas eu quero ficar pá, entendeu? Mas é sério que não vai conversar. Está nas minhas metas do ano que vem. Você está na minha meta do ano que vem. A minha vontade, irmãos, era já chegar. O jeito que o cara falou, é o jeito que a mulher falou. Minha vontade era retribuir tudo aqueles elogios que ela fez para minha esposa, irmão. Minha vontade era elogiar ela ainda pior. Eu comecei a ver as qualidades físicas daquela pessoa. E aí veio tudo aqui, ó. Sua. Não. O crente aqui somos nós. O crente aqui somos nós. E quem vive princípio, desfruta de princípio. Aí, a gente foi pro parque, irmãos, que a gente deixou para dar um rolê no último dia. A gente engoliu um sapo, ficou quieto, saímos com cara de bundão. Aquela mulher deve ter ido no busão, indo embora, falando, encarei a mulher, ela afinou para mim. Deve ter ido lá, e a gente, porcaria, mano, tentando estragar nosso dia. Aí a gente foi pro passeio, e nesse passeio, irmãos, a gente ia gastar para entrar e para almoçar lá, todos nós, R$1.280. A gente já tinha se programado, a gente se programou o ano inteiro para isso. Aí, irmão, a gente está lá, vamos comprar o ingresso hoje? Não. Vamos comprar hoje? Não. Vamos ver se a gente acha uma promoção? Não. Não queremos, irmão. Aí a gente chegou lá,
Hot Park. A gente foi lá, chamou um rapaz, onde que eu compro? O cara levou a gente num totem. Aí tem um QR Code lá. Fiquei pensando, cadê o caixa, né, mano? Não, é só colocar no QR Code lá e começamos a ver os preços. Tinha subido o valor, irmão. Vintão cada um. Aí aparece um rapaz assim, vocês vão comprar ingresso? O cara cheio de ingresso na mão, assim. E não era aqueles caras que ficam vendendo lá, não, viu, Osmar? Era um turista lá mesmo. Vocês vão comprar ingresso? Falei, lá vem o cambista. Até aqui vai ter cambista, mano. O cara vai querer vender. Falei, vamos. Ele falou assim, toma aqui os ingressos. E ele deu os... Falei, como assim? Está aqui os ingressos. Falei, tem que pagar quanto? Não tem que pagar nada, está aqui os ingressos. Aí já olhei para a cara do Mateus, né? Nosso instinto turco já se alegrou. Beleza. Aí vamos ver os ingressos e tal. Eram 3 ingressos. Pô, irmão, e ia economizar uma grana. Era 5 pagantes. Aí beleza, vamos lá. Aí, vamos comprar então, Mateus. Aí o cara olha assim, tá faltando ingresso? Tá faltando 2, a gente vai comprar. Fala, toma mais 2. Ah, irmão, eu vou falar pra você, aí a gente bancou o ricão mesmo no negócio. Quem quer comer, pode comer. Quer não sei o quê, pode ir. Irmãos, sabe por quê? Mas na hora Deus ministrou o coração. Porque a gente ficou constrangido, a gente quase chorou ali, irmão. O rapaz virou e falou, só reza por nós. Amém. Levantar uma reza para você na igreja lá, domingo. Falei, eu olhei para ele e falei assim, você semeou numa terra fértil, se prepara para colher, eu falei para ele. Sabe, irmãos, aí a gente começou a falar da bondade de Deus, do carinho de Deus. Isso aí, sabe o que foi? A gente estava com dinheiro, irmão. Isso foi um carinho de Deus. Agora imagine se a gente tivesse feito um barraco no parque. A gente é carne. Não tenho sangue de barata. Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Não é assim que a gente fala? E aí Deus vem e fala assim, vamos dar um de carinho para vocês aqui. Porque Deus não abençoa quem precisa, Ele abençoa quem Ele quer. Ele abençoa quem cumpre princípio, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém, porque a mesma oportunidade que eu tenho, você tem. Amém? Porque a vida é assim, irmãos. Viver de renúncia. E eu quero destacar aqui, irmãos, 3 palavras. Viver com sabedoria, justiça e devoção. Nós precisamos viver dessa forma. Sabedoria, justiça e devoção. Sabedoria é a pessoa que pensa nas coisas que vai fazer. Sabedoria é a pessoa que não é aquela pessoa impulsiva, não é aquela pessoa que sai fazendo tudo porque é o empolgado, é o emocionado, é o que sai falando, é o que sai dizendo, é o que diz. Não, sabedoria. Pensar, raciocinar, executar ou não executar. Você está me entendendo, irmão? Justiça. O que é viver em justiça? Viver em justiça é viver uma vida correta. Viver em justiça é fazer o que é certo. É fazer o que tem que ser feito. Tem gente que, irmãos, está na igreja, está no reino, e não vive em sabedoria, sai tomando atitudes. E pessoas não vivem em justiça, não faz o que é certo, não faz o que tem que ser feito. São pessoas que gostam de procrastinar. O que é procrastinar? Sempre deixa para depois. Sempre resolve depois. Sempre eu vou fazer, mas não é justo, não faz o que tem que ser feito agora. Vive uma vida remendada. E isso não é viver em justiça. Vive remendando a vida. Vive remendando as coisas dentro de casa. Vive remendando as coisas no seu carro. Vive remendando as coisas na sua empresa.
E o que a Bíblia diz? Que o Senhor não aceita remendo novo em tecido velho. Ele não põe vinho novo em odre velho. Deus derrama o novo, tira o velho, joga fora o velho. Não, mas o que é velho você quer vender para alguém. Não, irmão, ou você dá, e se for velho mesmo, nem dá, joga fora. Às vezes eu vou separar algumas roupas, não, isso aqui é lixo. Desculpa, irmão, mas eu tenho que falar isso, para de ficar fazendo, vendendo. Dá logo, irmão, você não tem, não está pago, dá logo para alguém. Ah, mas tem um guarda-roupa lá, tudo caindo. Ah, precinho de desapego. Não, irmão, faz uma fogueira com isso, pelo amor de Deus. Que está aqui, ó. Pastor, mas você está falando, a pessoa é pobre. Não, irmãos, tem gente que é pobre no espírito. Quer ficar vendendo coisa velha. Quer comprar coisa velha. Por favor, acorda. A palavra fala, nós ministramos aqui nessa igreja sobre prosperidade, fala sobre o mesquinho. Acorda, por favor. Eu quero dar alguns exemplos de coisas que nós precisamos renunciar. Primeiro, se quisermos ter uma vida espiritual forte e saudável, temos que renunciar à nossa carnalidade hoje. Se nós quisermos ter uma vida espiritual forte, uma vida espiritual saudável, nós precisamos renunciar à nossa carnalidade hoje. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou siga-me. Se alguém quiser, é uma escolha, pastor João. Ele não diga, presta atenção, ele não diz, você tem que me seguir, você tem que... Não, ele falou, se alguém quiser. A vida é uma escolha, Ezequiel. É uma escolha, Rodrigo. Se alguém quiser ser meu seguidor, escolheu? Escolheu. Agora é o seguinte, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Obrigado, Débora. O que é falar de carnalidade, irmãos? Eu não estou falando exclusivamente de pecado. Carnalidade é viver pela carne, pelos prazeres momentâneos. Viver na carnalidade, às vezes você não está pecando e está sendo carnal do mesmo jeito. Por quê? Porque quem é do Espírito, quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Quem é nascido da carne é guiado pela carne. Então é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É, Senhor, qual é a obra que deve ser feita? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera dos meus recursos, dos recursos que o Senhor colocou na minha mão? Deus, mas eu queria comprar aquilo. Mas talvez naquele dia Deus vai falar assim, esse recurso é para aquela pessoa. Naquele dia, o tomar a sua cruz pode ser fazer algo que você não queria fazer. Mas o Espírito está te impelindo a fazer. O Espírito está te convidando a participar da obra de Deus naquele dia. Tem dias que o Senhor quer fazer algo e Ele chama algumas pessoas que te amam para fazer. E aí, irmãos, quem é guiado pelo Espírito vai ouvir a voz, vai renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. E hoje, irmãos, quando a palavra diz, Rubian, sobre
Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É isso. São pessoas que vão viver uma vida de devoção. Uma vida de servir a Cristo. O que é uma vida de devoção, pastor? É uma vida de servir a Cristo. Aí está a minha pergunta, irmãos, para mim e para você. O que nós estamos fazendo na igreja? O que nós entendemos de igreja? É vir a um lugar onde o pastor vai liberar uma palavra de vitória para mim? Ou é eu ir a um lugar onde vão me ensinar a viver uma vida de devoção, uma vida para Cristo? Somos uma igreja para Cristo. Nós não somos uma igreja para nós mesmos. Nós não somos uma igreja para realizar os nossos sonhos, Lucas. Nós somos uma igreja para Cristo. Ou seja, quem tem o controle na mão é Jesus. É Ele que me guia, sim, Juliano. É Ele que me guia. É Ele quem conduz. Então, irmãos, para eu ter uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual forte, eu preciso renunciar à minha carnalidade. Seguir a Jesus ainda requer renúncias. Renunciar o pecado, irmãos, é necessário. Deixa eu falar. Larga logo esse pecado de estimação seu que vai te levar literalmente para o buraco. A gente estava num toboágua lá, e tem um toboágua que é a cápsula, né? Eu não tenho coragem de estar aqui lá, até porque eu não vou passar por aquilo. A pessoa fica em pé assim no negócio, o toboágua é 90 graus assim, ó. Negócio sem graça, irmão. A pessoa está lá assim, fecha o negócio, é uma cápsula mesmo, aí abre o buraco e a pessoa lá embaixo lá. Eu falei para Isa, eu falei assim vai ser o dia do julgamento eterno. Até nessas horas Deus ministra no nosso coração. Porque a Bíblia diz que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Ou seja, irmãos, ninguém vai para o inferno sem saber por que está lá. Vai entrar no toboágua, vai fechar a cápsula e vai passar lá. Então, lembra aquele dia? Lembra aquele... Porque Deus, Ele é justo. Lembra aquele dia? Lembra? Você não quis. Aí agora... E vai ter gente assistindo. Então, irmãos, renunciar ao pecado. Deixa eu falar uma coisa, pecado é pecado, meu irmão. Você não pode compactuar com isso, eu não posso. Pastor, você não peca? Lógico que eu peco, irmãos. Mas quando eu peco, isso gera algo dentro de mim que fala, eu não posso mais fazer isso. Pelo amor de Deus, eu fiz isso de novo. A gente não pode pecar e estar no somebody love, está tudo bem. Não, porque tem alguma coisa de errado, irmãos. O Espírito Santo não vai deixar a gente assim. Quando eu falei que eu queria dar um murro na cara do cara, eu já pequei, irmãos. Mas depois eu fico, como eu pude ter o desejo de... Não posso, cara. Mas a gente é carne. Paulo também era, Pedro também era, os apóstolos também eram. Irmãos, e eles não revidaram. No trânsito a gente tem que ser crente. Dentro de casa a gente tem que renunciar, porque, irmão, às vezes a gente olha para pecado e fala, não, é pornografia, é adultério, tudo isso é. Mas às vezes é só um xingamento, uma resposta, um desejo egoísta. Pensar em você só pensa em você. Pecado. Você está entendendo? Amém, irmão? Tudo bem com você? Eu sei que isso dá um... E é exatamente isso que o Espírito Santo quer causar na nossa vida. Meu Deus. Renunciar, irmãos, os sonhos se for necessário. Se Deus pediu o seu sonho, você vai ter coragem de entregar? Pensou nele, no dia de pegar o diploma, Deus fala assim, eu só queria ver se você seria capaz de estudar, agora você vai pôr ele na gaveta. Aí, assim como Abraão, você vai lá e leva o Isaac. Ou você vai pegar a voz de Deus e vai falar, está repreendido em nome de Jesus. Se Deus mandar você dar um carro, está repreendido, isso é demônio falando na minha cabeça.
Então, às vezes Deus vai pedir nosso sonho, irmão. Às vezes Deus vai pedir nosso sonho. E quem tem uma vida de devoção vai saber identificar a voz de Deus. Porque nós temos que viver uma vida com sabedoria, justiça e devoção. Então, quem tem devoção, ouve a voz do Senhor e age em sabedoria, e age em justiça. O problema é que a gente está vivendo a nossa vida no automático. Não. A vida tem que começar, o dia tem que começar aos pés de Jesus. E isso é ter uma vida de devoção. Jesus, estou aqui, Pai. Renunciar aos meus desejos que me afastam da presença de Deus. Renunciar companhias e lugares. Às vezes tem lugares que você está indo e companhias que você está andando que você vai ter que renunciar. Ah, pastor, mas eu não vou ter que ganhar ele para Jesus. Vai ganhar ele primeiro para Jesus em oração. Paulo, antes de pregar, ficou quantos anos aos pés de Gamaliel? Quantos anos, pastor? Vocês que são bons de história, 7 anos? Umas par de anos, acho que foram 7 anos, estudando, se preparando, para depois voltar para aquele povo. E quando voltava ainda, o cara falava assim, o quê? Esse cara é aquele que mata a pessoa. Então, assim, às vezes a gente vai ter que renunciar a lugares e pessoas. Isso faz parte da trajetória do cristão, irmãos. Às vezes você vai ter que renunciar até familiares. Familiares que te fazem mal. Familiares que você acha que quer seu bem. E lugares que não cabe mais a gente. Ô, irmão. Louvado seja o nome do meu Jesus, irmãos. Meu filho quis ir no Natal da carreta furacão lá. Aí a gente fala, bonitinho, né? Tem um fofão dançando. Aí a gente, vamos lá. Na carreta furacão. Meu irmão, se aquilo é para criança, o poste está fazendo xixi no cachorro e a banana está comendo macaco. Ridículo, irmãos. O que a gente está fazendo aqui? E pior, irmãos, até nessa hora Deus fala com a gente. Quando a gente viu que a hora que acabou, o tal do fofão tirou a máscara, se você visse a cara de depressão, de opressão, de derrota daquele cara, dá vontade de falar, cara, vamos para a igreja comigo, pelo amor de Deus. Olha o que você está se submetendo para ter que levar o pão para sua casa. Se esfregando em homem, cara. É ridículo. É ridículo. E aí, a gente estava ali falando, mano, como que pode a pessoa ouvir isso? Como que pode alguém ouvir isso? Como que pode alguém ouvir alguém falando mal de uma mulher, chamando de safada, sem vergonha, ordinária? E isso é o que eu posso falar aqui. E aí, irmãos, às vezes tem no meio da gente. É lógico, é uma escolha sua. Eu não posso, eu não vou falar nada para você a respeito disso. A não ser que você venha me perguntar. Mas não dá, gente. Não dá. Tem coisas que não cabem mais. É renúncia. Meu Deus, já é 11h15. Eu preciso acelerar o processo aqui. Você está me entendendo? É renúncia. Segundo, se quisermos ter uma vida profissional de sucesso e abençoada, temos que renunciar à preguiça, à ociosidade e se preparar e trabalhar muito. Vou repetir. Se quisermos ter uma vida profissional de sucesso e abençoada, temos que renunciar à preguiça, à ociosidade, se preparar e trabalhar muito. Irmãos,
vida profissional de sucesso não vem pela oração. Não. Vem do trabalho. E para trabalhar, tem que renunciar à preguiça, à ociosidade. Tem que trabalhar e trabalhar muito. Quando eu falo trabalhar muito, não é trabalhar o tempo todo. Tem uma diferença. Trabalhar muito é no período que você está trabalhando, você trabalhar muito. Se dedicar inteiramente. Você está me entendendo? Por quê? Porque tem o do migué. Eu estou aqui. Eu ganho na diária mesmo. Eu estou aqui, o meu salário está garantido. Eu estou aqui, eu sou funcionário público. Não. Porque não é o que você faz para os outros, é quem você é para Deus. Porque a Bíblia fala que você tem que servir como você serve ao Senhor e não a homens. Posso ouvir um amém? Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 18, diz assim: por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, surgem goteiras na casa. Olha só que interessante. Por causa da preguiça, está vendo que tem que ser feito, mas depois eu faço. Talvez não tenha depois, irmão. Por causa do ócio, as goteiras começam a aparecer na casa. E sabe, irmãos, desculpe, existe uma geração de pessoas preguiçosas. E nós não podemos compactuar com isso. Você quer ter uma vida profissional de sucesso? Pegue o que você vai fazer e faça bem feito. Prosperidade e preguiça não caminham juntos. Renunciar o não gostar de trabalhar. Entendeu? Essa foi a palavra mais bonitinha que eu achei, para não falar renunciar à vagabundice. Então é renunciar o não gostar de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar. Renuncia isso aí, rapaz. Renuncia isso aí, irmã. O trabalho dignifica o homem. Pastor, ninguém gosta de trabalhar. Irmão, você pode me achar de hipócrita. Eu gosto. Pergunta para minha esposa, você vai ver. Fica em casa. Eu não gosto, irmão. Não é que eu não gosto da minha casa. O meu lar, irmãos, é o lugar melhor da minha... Viajar é maravilhoso. Voltar para casa uau. É o ápice da viagem. Agora, veja bem. Tem que gostar de trabalhar. Eu sempre falo para Andrés, viu, os negócios acontecem na rua. Então, quando eu saio para trabalhar, é o network com um, conversa com o outro, surge o trabalho. Você está entendendo? Então, renunciar à preguiça, renunciar ao ócio, isso é necessário para a nossa vida. Em tempos ociosos, se prepare. Está com tempo ocioso, vai estudar. Está com tempo ocioso, vai pensar. Vai trabalhar, vai meditar, vai estudar. Por quê, irmãos? Porque a oportunidade surge. E se você estiver preparado, você vai abraçar ela. Se você não estiver preparado, ela vai embora, irmãos. E você não pode, nunca vai poder falar que a oportunidade não bateu na sua porta. Ela bate sim. Por quê? Porque Deus abençoa o justo e o injusto. Mas o quanto você está preparado para agarrar aquilo, é o que vai definir. Então tem que renunciar ao tempo ósseo e se preparar para ser um profissional abençoado. Amém, irmãos? Porque, irmãos, Deus não tem com preguiçoso. Escute, Provérbios capítulo 6, versículo 6. Provérbios 6, 6. Já estou acabando, irmãos. Falta só 6 pontos. Não estou brincando. Falta 2, mas não vai dar. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão.
juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. A pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Irmão, você tem que falar assim: o que está escrito aqui? Nem todo mundo é coitadinho, pastor João. Aliás, ninguém é coitadinho. Ninguém é coitadinho. Você sabe que no nosso país não falta emprego? Falta empregado. É. Ah, mas o desemprego... Não. Essa estatística é mentirosa. É mentirosa. O que falta é empregado capacitado, preparado. Ah, mas estão automatizando as coisas. É, vai faltar emprego. Negativo. Vai lá trabalhar na tecnologia que desenvolve aquilo. Vai se preparar. Hoje, irmãos, não estuda quem não quer. Quantas faculdades você fez, Vivi? 2. Você é rica? Não, né? Não é verdade? A senhora estudou com quantos anos? É? Até... Que vergonha, meu Deus. Até hoje a senhora estuda? Mas a senhora se formou com quantos anos? 45, foi da aula. E dá aula até hoje. 45 anos a senhora não tinha profissão nenhuma. Era cozinheira. Tem que trabalhar, irmão. A senhora dá aula ainda? Isso é um exemplo para nós, irmãos. Olha o que ele fala da formiga aqui, irmãos. Que o preguiçoso, até quando você vai dormir? Vou nem me aprofundar nisso aqui, irmão. A preguiça te rouba. Vai se preparar. Vai ser alguém melhor. Se desejamos ter uma vida financeira e saudável, temos que renunciar às futilidades de hoje. Terceiro ponto. Pode subir o louvor, por gentileza. Gênesis, capítulo 41, 33 ao 36. Eu não vou ler essa história. Depois você lê. Mas aqui fala do sonho que José discerniu de Faraó. Preste atenção. Faraó teve um sonho de vacas gordas e vacas magras. Espigas bonitas e espigas feias. Preste atenção. E aí, José vai discernir o sonho. Fala, olha, Senhor, esse sonho quer dizer o seguinte: vão ter 7 anos de vacas gordas e depois vão ter 7 anos de vacas magras. Então o Senhor faz o seguinte: coloca alguém para cuidar de tudo aí. E de tudo que você escolherem nesse tempo, guarde 1/5. Guarde quanto? 1/5. Por quê? Porque se você guardar 1/5 durante esses 7 anos, nos 7 anos de escassez, você vai ter com que se manter. E sabe, irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu penso que tem muita gente que gasta muita coisa fútil, quando ela não pode. Então, quem gasta tudo o que ganha com coisas fúteis, certamente vai passar por necessidades. Então, o que eu preciso fazer? Renunciar, às vezes, às coisas que eu quero. Por quê, irmãos? Porque existe tempo de se comprar o que quer. E existe outro tempo de se comprar somente o que precisa. E aí eu tenho que renunciar, às vezes, comprar o que eu quero. E comprar só o que eu preciso. Por quê? Para ter saúde.
a minha vida financeira. Vida profissional é uma coisa, vida financeira é outra. E essa palavra tem tudo a ver com renúncia. Tem gente que não pode ver e compra. Vê e compra. Vê e compra. E compra. Compra tudo que não precisa. Pastor, eu nunca posso comprar o mínimo. Preste atenção. Tem tempo de se comprar o que quer. E existe, tempo de comprar somente o que precisa. Se você não souber lidar com o tempo de comprar só o que precisa, você nunca vai comprar o que quer. Porque os tempos de comprar somente o que precisa ensina a gente a desfrutar depois daquilo que você ganhou. Você dá outro valor. Quem não renuncia à 10ª parte do que ganha, nunca vai saber lidar com prosperidade. Você sabe do que eu estou dizendo. Tem gente que não consegue renunciar à 10ª parte do que ganha, ou seja, o dízimo. Renunciar é Deus, isso não é meu, é seu. Senhor, isso não é meu, eu entrego no reino, eu entrego na igreja. Quem não sabe renunciar a isso, nunca vai saber lidar com prosperidade. Final do ano, 12 meses. Você conseguiu ser fiel esse ano ao Senhor? Você conseguiu? Não responde. Isso é para perguntar dentro de você. Você foi generoso esse ano? Quantas pessoas você abençoou esse ano? Quantas pessoas você ajudou esse ano? Em quantas coisas que precisavam do seu recurso, você se envolveu nesse ano? Pastor, não sobra. Por que será, hein? Por que será? Essa casa aqui não fica apelando dízimo para ninguém, graças a Deus. Mas por que será que na hora de colher, e por último, e não menos importante, para termos uma vida emocional boa, nós precisamos renunciar às loucuras de hoje. Tem gente que vive uma vida muito louca, irmãos. Uma vida desordenada. E isso vai afetar diretamente na sua vida emocional amanhã. Eu quero ler um Eclesiastes de Salomão. Eclesiastes 1, do 3 ao 8, diz assim: o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, logo se torna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água torna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficaremos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentaremos. Aqui no começo desse provérbio dá a impressão que é contraditório falar em trabalhar muito e falar que é em vão trabalhar de sol a sol. É diferente. Trabalhar muito é no período seu de trabalho, trabalhar muito. Trabalhar de sol a sol para ter dinheiro é loucura. Porque quem trabalha de sol a sol é escravo do dinheiro. É escravo do dinheiro. Irmãos, esse Provérbios vem falando da loucura da vida. Que muitas vezes a gente se deixa conduzir por essa vida dessa forma.
Sabe uma das coisas, um dos presentes, talvez o mais maravilhoso, depois da salvação, que Deus nos deu, e a gente não sabe desfrutar, e às vezes a gente não permite os outros desfrutar? Descanso. Descanso. O descanso é bíblico e é mandamento. Descansar. Às vezes a gente fala dos nossos irmãos da Adventista ou dos nossos irmãos judeus que são hipócritas de guardar o sábado. Será? E a gente trabalha de sol a sol, não tem descanso, vive na loucura da vida. Sempre querendo mais, e nunca se satisfaz. Nunca está contente, a vida é uma loucura. Tem esposa que não deixa o marido descansar em casa. Tem esposa que não descansa em casa. Sempre tem uma panela para lavar. Não sabe deitar do lado do marido e descansar. Marido não sabe sentar do lado da esposa e descansar. Sempre quer sair. Sempre tem um lugar para ir. Sempre tem um lugar. Sempre aquela loucura da vida. Marido sempre tem uma hora extra a mais. Quer fazer mais, porque eu tenho que ganhar. E não desfruta do descanso. Porque Deus nos abençoa no descanso. Deus fala com a gente no descanso. Deus fez a sua obra e no 7º dia descansou da sua obra. E Ele disse ao homem, faça da mesma forma. E o homem, nós não fazemos, irmãos. Qual é o dia que você descansa? Aí a gente está falando hoje, a gente vive uma era, irmãos, de consultórios psicológicos, psicanalísticos e tantas outras lotados. Semana retrasada eu falei aqui que as pessoas postam na internet que está sempre feliz, mas não é a realidade dos consultórios. Sabe por que eu disse isso? Porque, irmão, se a Andresa for abrir 10 dias de atendimento na semana, 10 dias vai estar lotado. É. 10 dias vai estar lotado. E só ela sabe o que ela ouve. Só ela sabe o que ela ouve. Nem eu sei. Ela e Deus. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão ficando mal emocionalmente. Por quê? Porque a vida é desregrada. A maioria das pessoas, a vida é desregrada. Não tem hora para nada. Não tem tempo para nada. Não, irmãos, não descansa. Quem está me entendendo? Isso é uma bomba, irmãos, nas nossas emoções. Doenças psicossomáticas. Tem pessoas com câncer por causa que não tem descanso para a alma. É uma doença que começa na alma e estoura no corpo. Não cuida das emoções, vai guardando tudo, entulhando tudo dentro de você. E pastor, mas o que isso tem a ver com renúncia? Salomão, irmãos, foi o homem mais rico da terra, o homem mais sábio. Mas estudiosos dizem que Salomão morreu louco. Por isso ele começa a falar em Eclesiastes. É vaidade, ou seja, não adiantou fazer tudo isso. É mais ou menos assim, olha como eu fiquei. Olha como eu fiquei, por isso que ele fala, é vaidade. Por quê? Porque acabou com as minhas emoções. Foi um homem com 1000 mulheres. Irmão, a gente não dá conta de uma. O cara quis dar conta de 1000. Não consegue fazer uma feliz, quer ter amante. Loucura, Lucas. Tem pessoas que não têm descanso, não encontram paz e não são felizes. Por quê? O problema está aqui dentro, irmãos. Precisa renunciar à loucura da vida. Sucesso e vitória não são conquistados a qualquer custo. Sucesso e vitória não são conquistados a qualquer custo. Tem que respeitar
a lei de Deus e a lei da vida. Você está me entendendo? Fique de pé. O maior sucesso que nós podemos alcançar é descansar nos braços de Jesus. O maior sucesso que nós podemos alcançar é descansar nos braços de Jesus. Será que não vale a pena a gente renunciar ao nosso eu? Pensando no amanhã? Pensando no futuro? As maiores perdas da nossa vida, pastora Margarete, a gente perde por causa de um momento. A minha família, ou seja, a família dos meus pais, eu e meus irmãos, a gente perdeu tudo que a gente tinha, irmãos, e não era pouco, por causa de um momento do meu pai. Um momento. Um momento. Um momento. Quantas pessoas não tiram a sua própria vida por causa de um momento? Um dia ruim não é uma semana ruim. Uma semana ruim não é um mês ruim. Um mês ruim não é um ano ruim. Um ano ruim não é uma vida ruim. Nos momentos ruins você aprende para a próxima estação. E ela vai chegar. Ela vai chegar. A próxima estação vai chegar. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça, você vai meditar sobre a sua vida agora. Eu quero orar, que Deus ele possa trazer luz à sua mente, que Ele possa ser a voz nos seus ouvidos, para te dar direção e um caminho. Pai, eu oro pedindo, Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração, como nunca antes, Jesus. Que o Senhor possa ser a voz a falar a cada um aqui, Jesus, somente a sua voz. Nós sabemos que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. E que ninguém vai a Deus a não ser por ti, Cristo. Então mostra essa realidade para cada um, Pai. Mostra essa direção. Eu peço, Deus, que o Senhor possa trazer, Senhor, essa sensatez dentro das convicções de cada um aqui, Pai. Que o Senhor possa trazer a realidade dessa palavra dentro de cada coração. Que a nossa vida seja uma vida movida pelas nossas renúncias, por renunciar à nossa carnalidade. Porque assim queremos, Senhor, viver uma vida sábia, justa e de devoção ao Senhor. E que essas 3 palavras possam ser seladas no coração de cada um aqui. Sabedoria, justiça e devoção. Sabedoria, justiça e devoção. Espírito Santo, não nos deixe esquecer dessas palavras. Não nos deixe esquecer dessas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.